Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ah, perfeito, pelo menos uma manifestação aqui. Tá bom. Eu acho que o Google Meet vai funcionar bem para a gente. Então vamos lá, espero que vocês tenham se divertido ultimamente com esse EE, e principalmente ontem, né? Até ontem, com a submissão da tarefa 1. Então, percebi que muita gente submeteu próximo do horário do deadline. Não é interessante fazer isso, tá? Tentem terminar o trabalho e submeter antes, até para ter um domingo, né, mais tranquilo. E eu vou tentar, da minha parte, colocar a tarefa provavelmente amanhã, tá? Bom, deixa eu dar um início à aula, então, e vou começar aqui projetando. É um complemento, é engraçado porque, infelizmente, o nosso curso, as aulas presenciais são na segunda-feira, né, e quarta são quinzenais. Então, parece que vai ter semanas aí que a gente vai colocar o material, eu vou colocar o material síncrono, na verdade é assíncrono, mas a aula síncrona que vai acontecer até antes de vocês conseguirem ver a aula síncrona. Provavelmente é o que está acontecendo agora. Então, a aula de hoje é um complemento da aula assíncrona. O material está lá na aula ECE 2, que corresponde à aula 8 da numeração normal, regular. Mas a grande vantagem é que eu espero que dê tudo certo, até então acho que está dando. Essas aulas síncronas também vão ser gravadas, então é questão de vocês depois escolherem a preferência, tudo bem? Então é isso que vai acontecer. Eu vou mostrar aqui a janela para começar com a aula. Na verdade, então, eu estou imaginando isso aqui como sendo uma aula que é o complemento da aula assíncrona. Então, eu vou resolver hoje um problema que assim, é rápido, mas, assim, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista matemático, talvez vocês ainda não tenham tanta musculatura, assim, tanta experiência. Então, eu vou resolver esse problema, e ao mesmo tempo, claro, né, quando eu for resolver, eu vou também fazer uma revisão. Então, esse problema eu acabei colocando na aula 8, estava de fora, mas eu já atualizei no site do Moodle essa aula. Então, depois do exemplo 2, que eu discuto detalhadamente na aula assíncrona, então eu propus aqui um problema, que é esse aqui, tá? Então, vocês têm esse material, não precisa ficar, né, preocupados, e o vídeo vai ser gravado. Mas, então, é só para a gente, para resolver, para vocês entenderem qual é o problema aqui, qual é a situação. A situação aqui é que eu tenho um cilindro oco, e um raio interno é A, e o raio externo é B. Entre A e B, então, eu tenho um material que tem condutividade térmica K. Tá? A temperatura na parte interna é TA, e na parte externa é TB. E aí pede-se para achar a taxa de condução de energia, no caso aí do calor, que é o dQdt. E o importante aqui diz que desprezando os efeitos de borda. Então, o que significa desprezar os efeitos de borda? Então, basicamente, esse cilindro é muito comprido e a gente vai... o nosso resultado vai valer enquanto a gente não estiver perto
nem do topo, nem aqui do fundo. Ou seja, nas tampas de cima e de baixo. Então, essa é a condição. Então, o que eu vou fazer é resolver esse problema. Esse problema é o quê? Um problema de condução térmica. E a condução térmica é uma das formas do mecanismo de transmissão de calor. Eu vou revisar rapidamente e aplicar a chamada lei da condução térmica especificamente para esse problema e mostrar que o dQdt, nesse caso, é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, é isso. Esse é o plano da primeira metade da aula. E depois, continuando, eu vou complementar minha aula também, da aula assíncrona, da parte de mecanismo de radiação térmica, que é um outro mecanismo de transferência de calor. Tá? Então, vamos primeiro vou focar nessa condução térmica, e depois a gente prossegue com a segunda parte do curso. Tá? Então, esse vai ser o plano que eu vou tentar aqui estabelecer. Bom, primeiro, sobre a condução térmica, o que eu disse eu pego lá como exemplo uma barra de comprimento L, tá? Que eu faço na aula assíncrona. E do lado esquerdo da barra, ela tem contato térmico com a temperatura T1. E do lado direito da barra, temperatura T2. E essa lateral toda é isolada de tal maneira que o calor ou variação dQdt vai fluir. Nesse exemplo aqui, o T1 é maior que T2. Temperatura 1 é maior que 2, então o calor vai fluir da fonte quente para fria. Tá? E eu vou colocar esse cara aqui, a barra, sentado no eixo X, que aqui é 0, que é a extremidade à esquerda, e a extremidade à direita é L. Então, a barra tem comprimento L. Esse material tem uma condutividade térmica que eu chamo de K. Portanto, nesse caso aqui, dQdt é a lei da condução térmica, é igual. Então, sinal de menos aqui, que eu já vou falar o que é. E é proporcional, essa condução de calor, a taxa é proporcional a essa constante, K. É proporcional também. Aqui eu estou olhando de frente, mas essa barra tem uma área de seção transversal A. Esse A, no caso da barra, A é constante. A área não varia à medida que eu vou me deslocando aqui na barra. Tá? E depende também, e finalmente, do que a gente chama de gradiente da temperatura. Ou seja, quanto a temperatura está mudando uma determinada direção. Nesse caso, a única direção a ser considerada é o eixo X. Então, é dt dx. Tá? Bom, dt dx, essa gradiente, o que acontece à medida que eu vou caminhando na barra da esquerda para a direita? A temperatura vai diminuindo, porque a extremidade à esquerda a temperatura é maior do que a extremidade à direita. Então, o dt dx é negativo, porque vai diminuindo a temperatura. Tá? Com esse sinal negativo explicitamente aqui, eu vejo que dQdt é positivo. Então, como eu quero definir dQdt, quantidade de calor por unidade de tempo, uma grandeza positiva, eu forço colocar o sinal negativo na frente da expressão. Tá? Agora, qual é a diferença entre ter uma barra aqui e o nosso problema, nossa situação? Tá? Antes de entrar na nossa situação, eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais complicado que essa geometria, só para vocês rapidamente pensarem. E qual é a complicação que entra aqui? É que eu vou ter... Imagina uma seção, um cone. Eu corto um pouquinho esse cone, tá? Um cone maciço, vai.
objeto cônico, eixo X. Temperatura 1, T2. Só passa calor aqui e aqui. Lateral isolado. Bom, se eu estou aqui mais ou menos no miolo, eu vou ter uma área. Se eu estou mais para a direita, a área vai aumentando. Que área? Seção transversal. Então, essa área aqui depende de X. Ou seja, não é mais... Tá? Então, essa expressão do jeito que está aqui, eu não consigo utilizar. E aí, entrando para o nosso problema, o que acontece? É uma situação também que a área vai variando. Mas a questão é, qual área? Então, deixa eu ir lá para a nossa geometria. Vou apagar aqui para ganhar mais espaço. Então, eu tenho este cilindro. Tá? Não preciso desenhar até lá embaixo. O comprimento aqui é L. Raio interno A, raio externo B. Tá? Nesse caso aqui, como esse cilindro é muito comprido, o que vai acontecer é que o calor vai irradiar de dentro do cilindro, que está aqui, para fora. E o jeito mais fácil de visualizar é olhar por cima. E quando eu olho esse cilindro por cima, o que acontece é que eu tenho aqui raio A, raio B, e o calor vai fluir desse jeito aqui, radialmente, na direção radial. Tá? Se eu conectar aqui, vai ser radial. Então, a área que eu estou levando em conta vai depender em qual raio que eu estou aqui. Então, esse raio eu vou desenhar aqui em vermelho. Então, quando eu estiver aqui dentro do cilindro, eu estou a uma distância R, um raio R. Esse R vai ser, evidentemente, maior do que o igual a A, porque eu estou dentro do cilindro, e menor igual a B. Tá? E essa área, estou olhando por cima esse círculo aqui, mas é essa área lateral. Essa área lateral é um raio R. É 2πr vezes altura L. Tá? Então, nessa expressão aqui, eu estou pensando o R como radial, né? Então, a temperatura, a gradiente de temperatura está variando com a direção radial. Então, é o dTdr. E essa área é uma área que depende de R. Tá? Então, nessa situação, eu quero calcular dQdt. E eu consigo calcular o dQdt num regime que nós chamamos de regime estacionário, ou seja, o dQdt, a quantidade de calor que sai por unidade de tempo, não varia com o tempo. O fluxo de calor com o tempo não varia com o tempo. Quando você olha aqui, a impressão que dá que está tudo estático, mas não está estático porque o calor está fluindo, tá? E a temperatura interna, obviamente, é TA, constante, externa é TB também, constante. Então, é nessa situação que eu vou pegar essa expressão aqui e chegar na expressão de dQdt final, tá? Então, eu venho aqui e eu vou substituir essa área, que é 2πrl, escrever dTdr. Bom, no regime estacionário, eu não preciso me preocupar que esse cara aqui é uma constante. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeiro grau que tem dTdr. Preciso resolver esse cara aqui.
Tá? Aí o procedimento é relativamente parecido lá com um cilindro, com o cilindro não, aquela barra, com a diferença de que a área da barra é constante, e aqui não é mais constante. Tá? Esse tipo de equação diferencial, como que eu resolvo? Tá? Primeiro, eu tenho que, de novo, essa piada tá ficando chata, mas é sempre bom falar, que se tem uma pessoa que vai fazer bacharelado em matemática, pretende fazer, tá na hora de vocês fecharem os olhos aí por alguns segundos, tá? Combinado? E aí, por quê? Porque eu vou pegar o DR aqui e passar multiplicando do outro lado. E eu vou colocar esse R pro lado esquerdo também. E o resto eu não preciso me preocupar, que é constante. dq dt é constante, k é constante, 2π, L é constante. Tá? Se eu fizer isto, eu vou ter dq dt constante, o dr passou multiplicando, então está aqui em cima, esse r passa dividindo, ficou r, igual menos k, 2π, L, tudo é constante, dt. Tá? Quando eu tenho isso aqui, acabei numa chamada equação diferencial. Então, diferencial aqui, diferencial aqui. O que eu posso fazer é integrar dos dois lados. Tudo isso é constante, isso aqui é constante. Tá? Agora eu preciso olhar os limites da integração. Então, eu tenho que olhar a geometria do problema. Tudo bem? O R vai começar do A, que é a parte interna do cilindro oco. Então, R vai começar do A. Mas em A, quando eu olho a integral em dt, qual é a temperatura? A temperatura é, apaguei aqui, mas é TA. E aí o R vai até B. Em B, a temperatura é TB. Tá? Bom, basicamente está feito. Daqui para frente, essa integral dr sobre R. Integral de 1 sobre R é, imagino, não estou ouvindo vocês, mas imagino vocês falando, ln de R. De A até B, isso dá ln de B menos ln de A, que é igual ln de B sobre A. Essa integral aqui, dt, é t, substituindo os limites, fica tb menos ta. Tá? Então, agora eu posso limpar um pouquinho essa bagunça de cima e colocar já a expressão final. Então, a expressão final, eu tenho o quase final, eu tenho dq dt, constante. Essa integral me deu ln de b sobre a, igual menos 2π kl, temperatura Tb menos Ta. Só que o Tb, que é a temperatura externa, é menor que a temperatura interna, que é Ta. Então, eu vou trocar esse cara por Ta menos Tb, porque eu vou ter uma grandeza positiva aqui. Ao fazer isso, tem um sinal negativo, mata esse sinal negativo, passo o ln dividindo, então eu tenho dq dt 2πk L Ta menos Tb sobre ln de B sobre A. Tá? Então, só para deixar mais limpinho aqui, deixa eu apagar. E esse aqui já é o meu resultado final. Tá? Esse é um exemplo que eu fiz com um cilindro.
eu poderia ter, como eu falei, poderia ser uma seção cônica, um cone, que a área vai aumentando conforme o X, né? Conforme eu vou andando nesse cone. E outro exemplo também, eu posso ter uma esfera oca, de raio interno A, raio externo B, tá? Então, são situações que eu consigo resolver, achar o dQdt, mais ou menos assim, seguindo esses passos. Bom, queria aproveitar e perguntar se ficou alguma dúvida sobre a resolução, dúvida de física, dúvida de cálculo. Acho que é um bom momento para ouvir vocês. Tá tudo... Amanda, você tem dúvida? Estão me ouvindo, Amanda? Oi, tô ouvindo. Dúvida? Não, entendi tudo. O desenho ficou muito bom. Fazia tempo que eu não via isso daí. Fazia tempo que eu não fazia uma integral também. Lembrei. Beleza, mais alguém aí que... Não? Posso continuar, então? Se vocês não falam nada, eu vou supor uma coisa ou outra. Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Meio termo aí, acho que não. Então, eu vou continuar, então. Na verdade, eu vou mudar de assunto, tá? Já falei tudo, então, de condução térmica. E eu vou fazer um detalhe aqui, um complemento da aula de radiação térmica. E, para isso, eu vou deixa eu pro projetar o desk. Na aula assíncrona, gravada, eu fiz uma explicação aqui. Isso aqui que eu abri é o simulador FET, que tem um link lá no Moodle, é só vocês procurarem, tá? Na aula ECE2. E o que eu falei, basicamente, eu mexi essencialmente com parâmetros da temperatura, e deixa eu ver, deixa eu clicar aqui, valores, e identificar. Identificar significa que está uma região aqui, antes mais nada, isso aqui é radiância espectral por comprimento de onda. E essa curva aqui, para quem não assistiu a aula, vocês devem lembrar vagamente ou ter ideia de que isso aqui é chamado espectro não espectro, mas essa curva aqui é dada pela teoria de Planck. Isso vocês vão lembrar da estrutura da matéria, se vocês fizeram isso certinho, tá? O que eu quero agora focar é justamente numa parte que eu não mexi na aula passada, que é essa parte relacionada à intensidade. O que é essa intensidade? Deixa eu clicar aqui. Ela é essa área debaixo dessa curva aqui. Aí verifica que, à medida que a temperatura vai diminuindo, duas coisas acontecem. Essa área vai diminuindo rapidamente e o pico vai mudando para comprimentos de onda grande. Eu expliquei direitinho, essa observação eu fiz, só que eu não comentei nada a respeito dessa área, tá? Mas o que seria essa área? Eu tenho que olhar eixo das ordenadas, que é a radiância espectral, aqui ele fala que é densidade de potência espectral, tá? Vamos olhar unidades. Megawatt, watt é potência, por metro quadrado, ou seja, é a área, por micrômetro, que é, nesse caso aqui, comprimento de onda. Então, o que é radiância espectral é potência, e potência, por sua vez, é energia por unidade de tempo, potência, por metro quadrado, por unidade de comprimento de onda. Ao integrar aqui no comprimento de onda, então é como se estivesse multiplicando pelo comprimento de onda. Então,
vai ficar, essa integral tem a unidade de watt por metro quadrado. O micrômetro foi embora porque eu integrei, multipliquei. Integrar aqui significa multiplicar por d lambda. Tá? Agora, o que é esse cara aqui, que é a potência por unidade de comprimento, exatamente tem a ver com a aula, quando eu coloco aqui, da radiação térmica, que é a lei de Stefan-Boltzmann, que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, tem tudo a ver com essa potência, com um porém, que aqui, ou naquela situação que eu mostrei do espectro negro, do corpo negro, é realmente corpo negro. Então, a emissividade aqui é 1. E numa situação que o objeto não é um corpo negro, esse E é menor do que 1. Esse A é a área. Então, o que eu tenho neste gráfico aqui, é essencialmente, potência dividido por área e considerando E igual a 1. Ou seja, essa área é sigma multiplicado pela temperatura a quarta. Sigma tem esse valor aqui, chamado constante Stefan-Boltzmann. Tá? Deixa eu ver se está tudo bem. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Essa curva aqui, vocês já viram em algum momento, como eu falei, em estrutura da matéria. Não sei quão bem vocês lembram disso aqui. Tá? É resultado da teoria de Planck. E eu estou falando que a potência que eu mostrei para vocês é essa integral multiplicada pela área. Então, tudo que eu tenho que fazer é a integral dessa função aqui. Tá? Que é o que eu vou fazer. Eu vou precisar usar a colinha aqui, porque a vida aqui não é fácil. O que eu chamei lá de radiância espectral, que é o eixo das ordenadas, que está no eixo das ordenadas, eu vou colocar R com o símbolo como sendo de radiância como R em função de lambda. Tá? Após a lei de Planck, eu posso deduzir essa radiância espectral e que dá valor 2π hc ao quadrado lambda quinta 1 sobre exponencial de hc lambda kt menos 1. Tá? H é a constante de Planck. Esse K aqui não tem nada a ver com o K anterior. Esse K, na nossa linguagem, é KB, que é constante de Boltzmann, que é R, constante universal dos gases, dividido por número de Avogadro. Ou seja, uma das constantes fundamentais da física. Na verdade, aqui tem 3 constantes fundamentais da física. Constante de Boltzmann, constante de Planck e a velocidade da luz. Tá? Então, é essa expressão que vai me dar essa curva aqui, R de lambda, em função de lambda, vai dar essa curva bonitinha. Aí eu preciso integrar. A potência é a área que está a uma temperatura T de um objeto. Então, se eu imaginar uma esfera de raio R, é a superfície dessa esfera, que é 4πr ao quadrado. Então, essa é a área que está a temperatura T. Esse aqui é para uma dada temperatura T. Tá? E integral de R de lambda d lambda. Tá? O que é, antes de mais nada, R de lambda d lambda? Pega um pedacinho aqui, uma faixa. Essa faixa tem largura
de lambda. Se eu multiplico por R de lambda, eu tenho esta área aqui. Aí eu posso ter outras áreas para outros de lambda, e se eu somar todo mundo, significa que eu estou integrando. Essa integral vai de lambda igual a zero até lambda infinito. Tá? Então, a potência vai ficar a área, R de lambda. Esse bicho é relativamente feio, mas 2π HC quadrado é meramente uma constante. Então, sai da integral de zero até infinito de lambda, tem lambda quinta exponencial de HC lambda kt menos 1. Tá? E é essa integral que eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui em cima. Bom, princípio, parece um bicho feio. Eu bato o olho e não dá nem vontade de tentar fazer. Mas eu posso melhorar, deixar uma cara boa. O que é deixar a cara boa? Tem uma exponencial que depende de lambda, eu estou integrando em lambda, só que tem uns termos aqui constantes. Tá? Para eliminar isso, eu vou fazer mudança de variáveis. Vou chamar de U, o HC, lambda, kt. Se eu fizer isso, eu vou diferenciar essa equação para um lado escrever o du e do outro lado o d lambda. Então, lado esquerdo, diferencial de u é só du. Lado direito, diferencial aqui do lambda, hc sobre kt, é constante. Então, é diferencial de 1 sobre lambda. E esse cara aqui, diferencial de 1 sobre lambda, regra 1 sobre lambda é lambda menos 1, usa a regra do tombinho, fica menos lambda menos 2 de lambda. Tá? Então, du é menos hc kt lambda ao quadrado no denominador de lambda. Aí eu venho aqui e substituo de lambda. Tá? Vai ficar em função de lambda, quadrado, corte com lambda quinta, vai ter um lambda ao cubo aí. E essa exponencial simplesmente vira e elevado a u. Então, a potência, deixa eu fazer aqui com cuidado, a 2π hc quadrado. Quando na hora de substituir o d lambda, tem um sinal negativo. Vai ter kt sobre hc, que é constante. Vai ter lambda ao quadrado no numerador. Cancela a lambda quinta, denominador fica lambda ao cubo. du e elevado a u menos 1. Tá? E aí o passo final é pegar esse lambda e substituir o lambda olhando aqui. Tá? A partir daqui eu tenho que lambda é hc kt dividido por u. E coloco aqui. Tá? Se fizer isto, vai ficar u ao cubo no numerador e kthc cubo com mais 1 fica quarta. Limite de integração, quando lambda é zero, u vai infinito. E quando lambda vai infinito, u vai a zero. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Bem? Sinal negativo. Limites de integração. Se eu troco sinal. Tá? Então, aqui vai ficar mais, e eu troco o limite de integração aqui. Então, essa integral é u ao cubo du
sobre e elevado a u menos 1. Tá? Os mais corajosos podem tentar a partir de agora. Eu acredito que vocês vão ficar a noite inteira e não vão conseguir chegar no resultado nenhum. Mas essa integral ela é muito bem conhecida e, claro, tem suas técnicas para resolver, mas eu vou ensinar a minha técnica. A minha técnica é apresentar para vocês, para quem não conhece, eu não me lembro se eu falei desse site para vocês, é chamado Wolfram Alpha, que é o Wolfram é criador de um software chamado Matemática, que faz cálculo algébrico, entre outras coisas, extremamente poderoso. Essa é a versão de free, né? E online. Não só com matemática, tem uma ideia diferente, dá para explorar aqui um montão de coisa, eu mesmo não conheço. A única coisa que eu sei fazer aqui é usar um pouquinho a parte matemática, tá? Tem cálculo e outras álgebras. O que eu vou fazer aqui é integrar. Bom, tem que saber um pouquinho integrar. Integrar é integrate. A função é u, eu vou chamar x ao cubo. E aí, como eu já fiz algumas vezes, já aparece aqui para mim. Integral de x ao cubo dividido por e elevado a x menos 1. O x vai de 0 a infinito. Tá? Ele já me deu esse resultado aqui. Só que esse resultado, acreditem se quiser, cliquei aqui no resultado, pode ser escrito dessa forma aqui, fechada. Π elevado à quarta dividido por 15. De fato, essa integral é uma integral muito bem conhecida, e o resultado é π elevado à quarta dividido por 15. Tá? Então, é isso que eu vou colocar na lousa. Π elevado à quarta dividido por 15 avos. Aí depois, quando vocês tiverem tempo, dá uma brincadeira. Brinca um pouquinho aqui nesse site, parece bastante interessante. Eu concluo aqui que essa potência é a 2π. Eu tenho h aqui, h quarta no denominador. Então, simplificando, vai ficar h ao cubo. O c a quarta no denominador, c quadrado. Então, vai ficar simplificando, vai para c quadrado. E tem um 15 da integral. Esse π junta com π a quarta, fica π a quinta. Vai ter K a quarta, temperatura a quarta. Tá? Deixa eu ver, só conferir aqui. Basicamente isso. Agora, o mais interessante é que, quando eu falei da lei de Stefan Boltzmann, que a potência é sigma, temperatura quarta, tá? Tem uma área aqui. Esse sigma, tem que lembrar que Stefan Boltzmann elaboraram essa lei separadamente, Stefan Boltzmann, antes de 1900. E Planck introduziu a constante H em 1900. Tá? Então, por outros métodos, eles tinham um valor numérico dessa constante. Agora, o que a teoria de Planck levou? Que essa constante numérica, na verdade, ela é expressa desse jeito aqui. E você vai lá, substitui todos esses caras e consegue chegar na constante de Stefan Boltzmann. Tá? Isso é realmente um feito notável. Então, isso não simplesmente tirei da manga. É consequência do postulado de Planck do quanta. Aí, falando em postulado de Planck, é um pouquinho, às vezes, sutil entender, porque ele fala de quantização, né? Mas aonde está a quantização? Na figura que eu mostrei da radiância espectral, é um espectro contínuo. Então, se o objeto tem uma temperatura T, está uma temperatura T, esse objeto vai irradiar
todas as frequências possíveis, ou todos os comprimentos de onda, de zero, teoricamente, até infinito. E vai ter um pico onde o lambda máximo, tá? Mas basicamente de zero a infinito. Então, a pergunta é, onde está a quantização que o Planck postulou? Bom, tem que lembrar o seguinte, que carga elétrica acelerada irradia, tá? Se a gente pensar que o corpo, objeto, é feito de átomos que têm partículas carregadas, tá? Imagina esses objetos vibrando. Tem uma determinada temperatura, imagina um sólido, tá? Nunca é estático, ele está vibrando, e essa vibração significa aceleração. Então, o que, na verdade, Planck postulou é que essas oscilações são quantizadas. Ou seja, eu tenho um oscilador harmônico, eu posso modelar meu sistema, meu átomo como sendo um oscilador harmônico, só que quantizado. Então, tem certas frequências de vibrações possíveis. E a radiância espectral é consequência disso. Tá? Bom, oscilador harmônico quântico, precisam esperar mais 2 quadrimestres, que vocês vão ver isso em física quântica. Tá? Bom, então, essencialmente, era isso que eu fiquei de falar para complementar a aula assíncrona, tá? Então, resolvendo um problema sobre radiação, radiação não, de condução de calor, e complementando essa parte de radiação térmica. Tá, tem um aspecto matemático, mas como eu falei para vocês, não preciso se preocupar, se tem uma integral que uma integral que não é trivial, vai lá no Wolfram Alpha, né, e consegue resolver. O importante aqui é entender a física, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos eu tenha conseguido passar a mensagem, sem vocês se preocuparem, se inculcarem tanto com o aspecto, a passagem matemática. Tá? Acho que é um bom momento para perguntar para vocês se tem alguma dúvida. Então, podem abrir o microfone para fazer as perguntas. Sobre o andamento do curso, está tudo perfeito. Eu só quero fazer um apelo para vocês, de novo, como fiz no começo, não tentem submeter suas tarefas domingo, próximo de 23 horas e 55 minutos. Tá? Haverá uma grande chance do Moodle estar congestionado e vocês não conseguirem enviar. Tá? Então, faz o seguinte, na medida do possível, tira o domingo, pelo menos finalzinho de domingo, para descansar. Então, tentem resolver os problemas, né, da tarefa antes, de preferência até sábado. Tá? Então, essa é a dica que eu dou, a recomendação que eu dou. E, bom, basicamente isso. Tá? Todo o material que vocês precisam eu vou, inclusive, essa aula que eu estou gravando, vou editar e colocar no Moodle também. Professor, sim. a Giovana tem uma dúvida. Quem? Colocaram no chat uma dúvida, a Giovana. Ela não está acompanhando? Mas tudo bem, pode falar, qual é a dúvida? Eu vou ler, mas ela colocou no chat. Ela colocou assim, eu tenho uma dúvida, no exemplo 1 do slide, a relação entre X e L. Aí é do slide, né? Precisaria... Faz o seguinte, acho que é melhor... se eu vou retomar tudo isso, vai demorar. Eu vou dar plantão, quer dizer, o atendimento, na quarta-feira. Horário, deixa eu ver, deixar agendado aqui, das 18 às 20. E é por Jitsi mesmo. Então, FETERM, Kenichi, Sênia, FETERM, Kenichi, das 18 às 20 na quarta-feira. Lembrando que essa quarta-feira é semana ímpar, a gente não tem atividade síncrona.
na quarta. A gente só vai ter a próxima atividade síncrona na segunda-feira, tá? Então, quem tiver dúvidas específicas, né? Então, eu recomendo agora na quarta-feira, tá? Essa questão do X com L, eu preciso desenvolver tudo, né? Então, algo que não vou conseguir falar rapidamente sem desenvolver. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo certo, professor. Obrigado. Tá bom. Então, lembrem-se, atendimentos tem todas as quartas, das 18 até as 20. Tem quarta que eu vou, que são as quartas Q2, quinzenal 2, que a gente vai fazer uma complementação de aula. Mas eu não sei o quanto de complementação de aula de fato a gente precisa, né? Eu já tenho uma aula assíncrona gravada, aí eu vou ter uma aula síncrona, que é segunda-feira, e teria uma complementação na quarta, né? A impressão que dá é que está sobrando. Mas não tem problema, né? Eu não pretendo sair toda hora daqui de casa, então eu fico de plantão aqui e a gente conversa um pouquinho, tá? Não teria problema nenhum. Bom, finalmente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Mais algumas perguntas? Não? Posso fechar, descansar? E descansar um pouco? Enquanto vocês estudam, tá bom? Beleza, então, tá, pessoal? Até a próxima, que vai ser segunda-feira, que é a próxima live. Antes disso, na medida do possível, eu vou tentar gravar a aula 3 antes de segunda, né? Eu vou tentar disponibilizar pelo menos sexta-feira dessa semana, tá? Então, se vocês conseguirem completar, fazer as tarefas, ou a tarefa, até quinta-feira, ou até sexta-feira, vocês têm ali 2 dias, pelo menos, para olhar a aula assíncrona e depois assistir a aula síncrona, tá? Uma boa noite para todos vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.